peregrino, olá peregrina, olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está comigo. Hoje nós vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos do livro de Deuteronômio. Falaremos aqui neste vídeo sobre o capítulo de número 18. Já passamos da metade do livro de Deuteronômios aqui nessa nossa peregrinação e é sempre um prazer muito grande ter a sua companhia. Eu quero começar aqui falando para você que neste capítulo nós vamos estar vendo alguns temas bastante interessantes, muito fortes, que eu aconselho que você realmente fique comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para todos nós. Eu quero começar aqui essa videoaula lendo para você, apresentando para você como que está distribuído este capítulo, conforme eu sempre faço, trazendo aqui os títulos e os subtítulos de algumas diferentes versões bíblicas. Então, se você estiver utilizando aí a Nova Almeida atualizada, você vai ver que eles estão dividindo esse capítulo em 3 partes, sendo a primeira parte do verso 1 ao verso 8, falando um pouco sobre a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Esse é um tema que nós já exploramos bastante aqui no canal, quando nós estudamos o livro de Levíticos. Temos um vídeo bem específico falando sobre a função do sacerdote. Eu vou tentar depois encontrar um link para deixar para você aqui em cima e depois na descrição aqui do vídeo também, ok? O segundo assunto que esse capítulo vai abordar é relacionado aí contra os adivinhos e feiticeiros. Podemos até dizer assim que vai abordar mais do que isso. Vamos colocar aí como o ocultismo em formas gerais e todas as suas vertentes. E vai do verso 9 ao verso 14. E por fim, o terceiro assunto que a Nova Almeida atualizada divide é a promessa do grande profeta. Então nós teremos aqui uma profecia messiânica muito interessante. Então você está vendo que são só temas fortes, top, que vale a pena você ficar com a gente aqui até o final. E esse assunto, então, ele vai do verso 15 ao verso 22. Se você estiver utilizando a Bíblia da NVT, editora do Mundo Cristão, a nova versão transformadora, eles vão também dividir este capítulo em 3 partes, sendo a primeira aí, eles chamam de ofertas para os sacerdotes e levitas, também do verso 1 ao verso 8, chamado para viver em santidade, do verso 9 ao 14, e verdadeiros e falsos profetas, do verso 15 ao 22. No caso da Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de estudo que utiliza aí o texto da Almeida Edição Contemporânea, esse capítulo também está dividido em 3 partes. Também da mesma forma como os demais, do verso 1 ao 8, os direitos dos sacerdotes e levitas, do verso 9 ao 14, as abominações das nações, e por último, do 15 ao 22, o grande profeta, uma referência aqui ao Messias. E a nova tradução da linguagem de hoje, ela foi um pouquinho mais além, ela dividiu aqui em 4 assuntos, ela subdividiu, na verdade, o último ponto. Então nós vamos ver aqui que do verso 1 ao verso 8 também vai falar dos direitos dos levitas e dos sacerdotes. Do verso 9 ao 13, condenação de costumes pagãos. E do verso 14 ao 19, Deus promete enviar outro profeta. E do 20 ao 22, falsos profetas ou profetas falsos. Então, a nova tradução da linguagem de hoje é a versão que mais dividiu o texto aí, dividiu em 4 assuntos, enquanto as demais seguiram o mesmo padrão de 3 assuntos. Inclusive, um fato curioso aqui é que, de certa forma, as 3 versões anteriores que eu citei, a Nova Almeida atualizada, a NVT e a Almeida Edição Contemporânea, respeitaram inclusive a divisão entre os versículos, né? Foram unânimes nisso daí. Então eu quero chamar aqui a sua atenção para 2 temas importantes que nós vamos estar falando aqui, que eu considero muito forte, que é exatamente a exortação à questão da feitiçaria, magia, adivinhações, espiritismo, encantamento, e trazer um outro assunto muito forte nesse capítulo, que é uma profecia messiânica que nós vimos aqui que o texto vai trazer para nós, tá? Lembrando aí que profecia messiânica é um anúncio, né, antecipado da vinda do Messias
que é Cristo Jesus. Amém? Então, falaremos sobre todos esses tópicos aqui, mas esses dois assuntos que eu citei para vocês são bastante interessantes e que vale muito a pena você ficar comigo aqui até o final. Uau! Se você está aqui, chegou agora, não conhece o canal do Peregrino, ainda não é um inscrito, eu não poderia deixar aqui de fazer um convite para você vir aqui, se inscrever aqui, venha caminhar conosco, vamos caminhar juntos, tá certo? Não esqueça aí de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Tenho trabalhado, me esforçado para tentar publicar pelo menos 2 vídeos agora de estudo bíblicos na semana, e nós temos uma mensagem bíblica geralmente ao final de semana. Então, venha caminhar conosco, se inscreva aqui no canal, e na descrição desse vídeo eu vou deixar para vocês também, como eu sempre faço nos vídeos anteriores, o endereço para que você possa encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram, e os podcasts também vão estar todos os endereços com os links aqui embaixo na descrição para você, ok? Sem mais delongas, vamos rapidamente fazer uma oração aqui para que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho, que mais uma vez estaremos aqui, Senhor, dedicando um tempo ao estudo da Tua Palavra. Senhor, abre a nossa mente, nos capacite, Senhor, para que nós possamos compreender o texto bíblico, Senhor, e entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, derrama sobre nós a unção do Espírito para que nós possamos compreender melhor aquilo que as Sagradas Escrituras, que é a Tua palavra revelada, quer nos ensinar. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Caneta na mão, para quem gosta de anotar, nós vamos ter algumas referências bíblicas, uma aguinha aí para refrescar a garganta, e eu vou estar utilizando hoje o texto da Nova Almeida atualizada. Então, vamos começar aqui, versículo 1, nós vamos ver aqui então que essa primeira parte fala da oferta, herança e dos direitos que os sacerdotes e os levitas tinham, tá certo? Se você ainda quiser, como eu disse, uma explicação maior sobre esse tema, deixa aqui um comentário, porque aí eu posso estar te explicando um pouco mais, e também vou estar direcionando para você um vídeo que nós já falamos sobre esse assunto aqui no canal. Então vamos lá, versículo 1 diz o seguinte: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e aquilo que lhe é devido. Não terão herança no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Então vamos falar sobre esses 2 versículos aqui. Eu quero começar chamando aqui a sua atenção para uma distinção que o texto traz. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi. Lembrando aqui que todos os levitas eram descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, que compunham uma das 12 tribos de Israel. E o Senhor então os separou para cuidar de todas as coisas relacionadas aí ao tabernáculo. E depois veio a ser o templo, né? E eles então, por terem sido consagrados ao Senhor, deveriam cuidar somente disso. E no entanto, né? Nós vimos aqui que dentro dos levitas, somente os descendentes de Arão ocupariam aí a função de sacerdote. Arão era o irmão de Moisés, o irmão mais velho de Moisés, que foi escolhido por Deus para ser o primeiro sacerdote, e a partir dele então os seus descendentes seriam os sumos sacerdotes, e ali seguiria essa sequência genealógica. Mas os levitas em geral, aqueles que não eram descendentes de Arão diretamente, também ajudariam no serviço do tabernáculo como assistentes dos sacerdotes, certo? E nós lemos aqui no verso 1 que eles então não teriam direito à herança, ou seja, não teriam posse na terra prometida, lá na conquista de Canaã. E aí no verso 2 fala aqui um detalhe muito interessante, muito lindo de lermos, que o Senhor disse para eles que eles não teriam direito à herança porque o Senhor é a herança deles. Ou seja, vão dedicar-se ao trabalho do Senhor e por essa dedicação terão o próprio Deus como herança, né? E como eles então sobreviveriam? Sobreviveriam da parte das ofertas que deveriam ser feitas, né, por seus compatriotas, ou seja,
pelas 11 tribos, e daquela parte alguma coisa seria destinada para eles, para que eles pudessem sobreviver e consumir, ok? Bom, obviamente, né, nós vimos também ali no texto que o que eles deveriam dar, né, como nós já falamos anteriormente, deveria ser das primícias, aquilo que o Senhor tinha determinado que fosse dado. Então, obviamente, também os sacerdotes poderiam usufruir disso daí, né? Ou seja, não seria dado qualquer coisa ao Senhor, e aquilo que fosse dado, uma parte seria destinado aos sacerdotes. Então nós vamos ver aqui no verso 3 e 4 como que isso funcionaria. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar aos sacerdotes, e aí tem aqui algumas especificações do que deveria ser dado dos animais. Olha só, a espádua, as queixadas e o estômago, tá? E no verso 4 fala, vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, as primícias da tosquia das ovelhas. Então, como eu comentei anteriormente, né, do sacrifício dos gados ou do rebanho, que seriam aí os boi ou as ovelhas, os levitas deveriam receber essas 3 partes, que seria a espádua, as queixadas e o estômago desses animais que seriam sacrificados. E uma curiosidade, né, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, porque às vezes é um termo que a gente não tem o hábito de utilizar muito. Espádua é um osso, né, que fica na região do ombro do boi. E ali daquela região você tira a carne que seria aí reconhecida como paleta ou dianteiro, tanto do boi como da ovelha, ok? Na verdade, inclusive, quem me ajudou nessa situação, nessa investigação aqui, foi um brother nosso aqui que acompanha a gente aqui no canal, meu amigo, meu irmão gaúcho. Então, quer dizer, dica quente, né? Wilson Borba, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe você pela sua contribuição. Eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo aí, então não poderia deixar de registrar aqui o meu reconhecimento, ok? Bom, a queixada seria aquilo que nós podemos aí considerar como o peito do boi. E o estômago é o estômago mesmo, né? Um prato típico que se faz do estômago, bastante conhecido no Brasil, é a buchada, a dobradinha, né? Então esse prato é bastante conhecido. Até o Wilson me lembrou aqui que no Rio Grande do Sul ele é conhecido como mondongaba. Eu não sabia disso, uma curiosidade aí para nós. Então olha só, se você que é um especialista na culinária, entende alguma coisa diferente, deixa um comentário aqui para nós também, nos ajude com esse tema aí, porque isso é muito interessante, tá certo? Bom, o fato é, independente disso daí, qual corte de carne que é, mas o fato é que essas 3 partes do gado, ou da ovelha, né, a espádua, as queixadas e o estômago, eles eram considerados naquela época cortes seletos, por isso que se fala da questão das primícias, tá? E o texto de Levíticos, lá no capítulo 7, entre os versos 28 e 34, vai nos ajudar a lembrar que os servos sacerdotais de Deus, eles deveriam ser honrados com os melhores, ou com as melhores das porções, ok? E nós conseguimos então confirmar isso, inclusive, quando nós lemos aqui o verso 4, onde nós vimos ali, que nós acabamos de ler, que deveria ser dado aos sacerdotes as primícias do cereal, a primícia do vinho, do azeite e da tosquia das ovelhas. Amém? Continuando então aqui a partir do versículo 5, nós temos aqui, porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrar em nome do Senhor todos os dias. Então é preciso entender aqui que os levitas, eles não foram colocados naquela condição por mérito ou por qualquer outro privilégio. Não, eles foram escolhidos por Deus. E essa foi uma forma que Deus utilizou para dar a eles, né? Ou seja, para compensar a eles aí, dando de uma forma digna aquilo que eles deveriam fazer em dedicação ao Senhor. Ok? Versículo 6 aqui. Se um levita que estiver morando em qualquer outra cidade de todo Israel, vier com todo o desejo de sua alma, olha que coisa interessante, vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá também receber porção igual às dos outros levitas para comer.
além das vendas do seu patrimônio. Então aqui tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção nesses 3 versículos, é que conforme o texto de Números, capítulo 35, entre o verso 1 e 8, um levita ele poderia sim vir a adquirir e possuir propriedades. Ele não ia receber a herança na terra da conquista, lá na conquista de Canaã, mas nada impediria de no futuro ele conseguir aí através dos seus esforços, da sua economia, vir a comprar propriedades, a ter posses. Isso também não significaria que o fato de ter posse eximiria ele o direito, vamos assim dizer, dado por Deus, de que ele recebesse oferta dos seus compatriotas. E aí o texto fala aqui que de igual forma como os outros levitas, ele também então deveria receber parte daquela oferta para o seu sustento. Ou seja, aquilo que ele viesse a adquirir como bens pessoais fazia parte da sua gestão pessoal, não estava relacionado a isso. Tá? Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para um aspecto diferente um pouco disso que eu acabei de dizer, que é o fato que nós lemos aqui, que eu fiz até questão de frisar, o que o texto diz. O texto diz o seguinte: se ele vier com todo o desejo da sua alma e ministrar em nome do Senhor. Isso é muito lindo, gente, da gente ver, porque assim, aqui fica para nós uma lição, um aprendizado, que tudo aquilo que nós devemos fazer ou que nós vamos fazer ao Senhor deve ser feito com todo o desejo da nossa alma. Que a gente não incorra no erro de fazermos as coisas para o Senhor por hábito, por costume, por obrigação, que jamais nós venhamos aqui a fazer as coisas de qualquer jeito, ou até mesmo de forma bastante medíocre. Não. Precisamos entender aqui que a adoração a Deus, o exercício de qualquer chamado, de qualquer ministério, não pode ser feito de qualquer maneira. Nós temos que fazer isso de toda a nossa alma. Amém? Bom, e aí a partir de agora nós vamos ver então que o texto já muda o assunto para a segunda parte, que é o capítulo que vai falar um pouco sobre a questão da santidade. Ok? Santidade no sentido de não se contaminar com os costumes pagãos relacionados principalmente, como nós vamos ver aqui, ao ocultismo e suas variantes. E neste contexto nós vamos incluir aí todo tipo de práticas ligadas à questão do ocultismo, tá certo? Vamos ver que o texto aborda isso de forma bastante singular. A partir do verso 9, então, o texto diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. E aí começa: nem que seja adivinho, prognosticador, agouceiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Então aqui já está inclusive uma explicação. Esses povos serão expulsos de Canaã para que vocês possam ocupar a terra, exatamente porque eles praticam este tipo de coisas. Se um dia vocês não quiserem ser expulsos, abstenham-se disso, porque isso é abominável aos olhos de Deus. O verso 9, nós temos aqui, começando aqui pelo verso 9, que vocês não aprendam esses costumes abomináveis, ou seja, não queiram trazer isso para o meio de vocês, não queiram praticar aquilo que eles fazem, porque isso é abominável. Lembrando que abominável é tudo aquilo que Deus detesta, é tudo aquilo que Deus repulsa, é tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Então, não façam isso. E aí no verso 9 fala aqui, desses atos Deus abominou, primeiro, o sacrifício de crianças.
algumas religiões cananeias que habitavam naquela região ali, alguns povos que habitavam ali, as suas religiões, eles praticavam esse tipo de ritual porque eles acreditavam que isso apaziguava os seus deuses. Mas Israel foi severamente aqui advertido, o povo de Deus é severamente advertido para que nunca se engaje nesse tipo de prática. Nós temos outros textos aí relacionados a isso, você pode ver Êxodo, capítulo 34, entre os versos 15 e 16, Levíticos também, capítulo 18, verso 21, Levítico 20, entre os versos 2 e 5. E aí, olhando um pouco mais ali para a questão da história, nós podemos ver que quando Israel incorreu nesse tipo de erro, caiu e tropeçou com isso daí, Deus pesou sobre eles. Então basta você também olhar depois com calma outras referências bíblicas que eu vou te citar agora aqui. 2 Reis, capítulo 17, versos 16 e 17. 2 Reis, capítulo 21, no verso 6. E o livro do profeta Ezequiel, capítulo 23, no verso 37. Bom, e aí, além desse culto de sacrifício de crianças, vem a relação que nós vimos aqui de outras coisas que Deus manda o povo se afastar totalmente. Ou seja, não se envolvam com isso. Não procurem praticar e nem se relacionar com pessoas que praticam esse tipo de atividades. E aí nós temos uma relação longa, como por exemplo os adivinhos, ou então os prognosticadores, aquelas pessoas que ficam lançando prognósticos, ou os agoureiros, aqueles que se dedicavam, esses aí de uma certa forma, a tentar prever o futuro, fazer prognósticos, interpretações de sonhos e outras coisas mais. O texto também fala da questão dos feiticeiros, dos bruxos, dos encantadores, ou então daqueles que praticam qualquer tipo de magia, que eram as pessoas que se dedicavam a fazer encantamentos, a fim de tentar destruir ou prejudicar pessoas por meio de maldições pronunciadas. Um exemplo que nós temos na Bíblia, nós também falamos aqui quando nós estudamos um pouquinho ali o livro de Números, no finalzinho ali, foi de Balaão, um profeta, um falso profeta, um adivinhador aí, que foi contratado pelos reis inimigos de Israel para amaldiçoar o povo de Deus. E lá Deus interviu e fez ele, em vez de amaldiçoar, abençoar. Você pode ver também, nós temos esses vídeos aqui para você estudar um pouco sobre isso. E por fim, nós vemos aqui também que fala dos necromantes, ou seja, aquelas pessoas dedicadas a invocar e a consultar e se comunicar com os mortos. Então todo esse tipo de prática foi abominada por Deus. Então esse texto deixa muito claro para nós que isso não agrada aos olhos de Deus. E existem nos dias de hoje, inclusive, algumas coisas que supostamente são mais sutis, mas que você também não pode deixar aqui de fazer uma relação com isso. São coisas que as pessoas olham assim e falam, mas isso é suave, mas que não deixam de estar ligadas a essas práticas de misticismo, de ocultismo, armadilhas de Satanás, e que tem levado inclusive muitas pessoas para essas crenças. Nós podemos citar aqui como exemplo as pessoas que consultam astrologia, ou então aquelas pedrinhas harmoniosas, incensos, plantinhas da sorte, ou seja, isso quando às vezes não vem dentro das próprias igrejas, com aquelas coisas do feijão ungido, água não sei da onde, areia não sei da onde mais. Gente, tudo isso aí é abominável por Deus. Então é besteira isso, você tem que realmente se abster dessas coisas. É por isso que o povo então deveria ficar distante, para não realmente se misturar. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E para você se apresentar diante de Deus, você tem que procurar se apresentar sem culpa. Olha só o que diz o verso 13 aqui. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Amém? E aí no verso 14 nós temos aqui a continuação, Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir
ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor Deus de vocês não permitiu que vocês façam tal coisas. Então assim, não importa o que eles façam, mas vocês estão proibidos de fazer. Eles podem fazer, mas vocês não. Deus não quer que vocês façam, isso é problema deles. E é por causa disso que eles estão sendo expulsos daqui. Não são dignos de ficar aqui e Deus está dando essa terra para vocês. Amém? Pois bem, e a partir então agora do verso 15, que seria a terceira e última parte desse capítulo, nós vamos ver aqui a profecia messiânica, anunciando a vinda de Cristo Jesus. Vamos ver aqui o que diz o texto bíblico então. E o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Moisés dizendo ao povo, um profeta como Moisés seria aí alguém fora do comum. Porque cá entre nós, gente, tudo aquilo que a gente já viu da história de Moisés aqui, que nós estudamos, Moisés não tinha páreo para outros profetas. Ele realmente era totalmente diferenciado. Eu não gosto aqui muito de dar spoiler, não, porque nós vamos chegar a esse estudo, mas eu quero trazer aqui para você o que está escrito no capítulo 34 de Deuteronômio, que é o último capítulo aqui do livro de Deuteronômio, nos últimos versos, os versos 10 e 11, olha o que está escrito lá sobre Moisés, para você ver como Moisés era uma pessoa diferenciada, era um profeta diferenciado. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Ok? Então, não seria qualquer pessoa, mas seria semelhante a Moisés. E eu quero chamar a tua atenção aqui que semelhante não é igual. Semelhante é semelhante, igual é outra coisa. E esse profeta, então, ele viria do meio dos seus irmãos, dos irmãos israelitas. E Moisés termina dizendo, e Israel terá que ouvi-lo. Nos textos do Antigo Testamento, nós temos inclusive outros registros de muitos profetas que passaram por Israel, mas que cumpriram parcialmente a função de porta-vozes de Deus. Ok? Pois bem, continuando aqui, nós vamos ver então quem seria este homem, Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que me disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Não ouvir então a voz deste porta-voz do Senhor era o mesmo que não ouvir a voz do próprio Deus. E é tão lindo a gente olhar para essa profecia messiânica, que quando nós vamos agora já ao Novo Testamento, lá no livro de João, no capítulo 5, entre os versos 45 ao 47, Jesus vai abertamente se apresentar como este profeta. E mais, vai trazer esse texto aqui à memória. Eu quero ler para você o que está escrito lá em João 5, 45 ao 47. Não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Olha que coisa linda, Jesus falando isso para os judeus. E aí, Pedro, o apóstolo Pedro, pregando diante da sinagoga em Atos, capítulo 3, entre os versos 22 e 23, ele também vai trazer esse texto à memória dos judeus,
quando ele falava de Jesus. Amém? Você pode ir lá e consultar isso também. Bom, então, glória a Deus, né? Porque como a palavra de Deus ela é tremenda, né? Quanto mais a gente procura entender, estudar e compreender o texto bíblico, mais apaixonado por Jesus nós ficamos, não é verdade? Eu fico assim mais louco por Jesus, mais sedentos cada vez mais de estudarmos, de conhecermos os mistérios de Deus, vermos como as coisas elas estão totalmente ligadas, relacionadas, que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Bom, pelo menos eu fico, né? E o meu desejo é que você também fique assim, ok? E aí, para finalizarmos aqui esse capítulo, nós temos aqui uma dica de ouro muito importante que vai nos orientar. Nós já falamos aqui sobre falsos profetas capítulos atrás, mas aqui também vai ser chamada a atenção em relação a isso, sobre os falsos profetas e aqueles charlatões oportunistas de plantão que se implantam às vezes até mesmo dentro de igrejas e trazendo aí falsas profecias. Olha o que o texto bíblico nos ensina. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. No tempo da antiga aliança era assim, juízo imediato. Charlatão morria mesmo, né? Agora, verso 21. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra do Senhor? Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como identificarmos então o falso profeta? E aí agora vem a dica aqui no verso 22. Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, portanto, não tenham medo dele. Trocando em miúdos, né, como diz aí o carioca, qualquer profeta cujas previsões falassem aquilo que ele falasse, deveria, né, cumprir. Se não cumprisse, deveria ser considerado aí um falso profeta. Falou em nome de Deus em vão, tá? Então, o simples fato do cara vir e falar, estou dizendo em nome de Deus, isso não era suficiente para comprovar. A comprovação da profecia era mediante a realização, o acontecimento daquilo que ele havia dito que aconteceria. Amém? Bom, e aí, de tudo isso que você já ouviu por aí, né? Eu quero que você aproveite essa palavra aqui, esse estudo bíblico, para você poder então fazer uma análise, né? Como que está a sua vida? Como que você tem olhado para a palavra de Deus? Você está acreditando em tudo aquilo que te dizem? Ou você já acreditou e já foi vítima de um charlatão como esse, que disse que aconteceria e não aconteceu, usou o nome de Deus em vão? Como que você tem usado isso para não cair mais nesse processo? Então a receita é a seguinte: quanto mais você se enche do Espírito Santo de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Deus, menos vítima desse tipo de público você é. Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você conhecer e por isso que é importante você ter relacionamento íntimo com Deus. Porque aí, quando você ouvir alguma coisa, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, te trazendo a confirmação ou não daquilo que você está ouvindo. Amém? Obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Chegamos aqui a mais um final de capítulo, né? Próxima videoaula falaremos aí do capítulo 19. Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui comigo, pela tua paciência, perseverança, e dizer que eu gostaria muito de ver você na nossa próxima videoaula, ok? Se você ainda não é um inscrito, como eu disse, inscreva-se aqui no canal, venha caminhar conosco, e meu desejo, minha oração é para que essa mensagem, que esse estudo bíblico realmente possa ter trazido conhecimento, crescimento espiritual e que Deus também possa ter falado ao seu coração. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino. Deus te abençoe.